mulheres queridas, arro! Hoje a gente tem uma proposta diferente no vídeo e dentro daquela ideia. Isso é o Cristi reclamando com a Xana. Que ele quer que ela brinque com ele do jeito que ele quer. Aí quando ela não brinca, ele reclama dessa forma. E fala, tá aprendendo a falar, né? Então, dentro daquela ideia da vida real, que é o que eu falo pra vocês. Não adianta a gente criar um personagem e a gente ser, assim, uma excelente terapeuta, um excelente médico, uma excelente professora, uma excelente cozinheira, um excelente veterinário, um excelente fotógrafo, mas você não ser excelente com você mesmo. Você não cuidar de você, você não ter tempo para você, você não curtir suas coisas. Eu quero falar sobre os personagens que a gente cria para aparecer no mundo, para conviver com o mundo e com as pessoas. E o meu trabalho, como a minha vida, primeiramente, foi o que eu fui fazendo minha, desconstruir esses personagens. Desconstruir essas máscaras que nós vamos criando e que eu também tinha, e que a gente tem que estar sempre bem, tem que sempre estar servindo, tem que sempre estar alegre, todas aquelas coisas. Então, nós precisamos estar bem na nossa vida toda, durante todo o nosso dia. Da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. Né? Não é colocar uma roupa bonita, uma maquiagem bonita e ir para uma festa e parecer que tá bem. Compreendem? E colocar o sorriso no rosto. Né? Não adianta você... Cristi! Vai pra lá, vai brincar pra lá, vamos brincar pra lá. Não adianta a gente se arrumar, vai pro trabalho, chega no trabalho, coloca aquela máscara. Gente, quanta gente! Eu trabalho com pessoas, né? Eu trabalho com a dor das pessoas, com a tristeza das pessoas, com as máscaras das pessoas. Na desconstrução dessas máscaras, para que vocês sejam quem vocês são de verdade, né? Quem vocês são de verdade. Então, quando eu falei para vocês há um tempo atrás que eu queria fazer umas gravações, que eu falei assim, vou dar um nome de vida real. Vida real, como que está a sua vida real? Outra coisa, quero falar para vocês que eu estou atendendo, fazendo o atendimento, trabalhando normalmente, gente. Não é porque eu vou me mudar que a minha vida parou. Até porque a minha vida, ela é toda organizada. Eu não tenho que fazer nada, apenas colocar as coisas nas caixas. Então, eu estou fazendo constelações nas quintas-feiras. Hoje é quinta, tem constelação à noite. Estou fazendo constelações aos sábados. E o resto do tempo eu fico fazendo as minhas coisas aqui na minha casa, as coisas que eu gosto, cuidando dos meus bichos, estudando, né? Preparando coisas para o trabalho, para o círculo de mulheres, para os outros cursos, compreendem? E agora, então eu estou fazendo atendimento normal, porque eu estou recebendo mensagens, cara, eu sei que você está na correria da mudança. Eu não estou na correria da mudança, gente. Eu vou mudar daqui a uns 15 dias. Eu não estou na correria de mudança. E cada dia eu vou fazendo algo pequeno, de maneira que no dia da mudança já esteja tudo pronto. Ontem à noite eu arrumei mais um pouco das roupas, já tirei mais. Gente, vocês não estão entendendo. Primeiro que eu tirei tudo que era roupa de frio, né? Quando eu falo que eu tirei, eu doei. E ontem eu tirei mais algumas coisas, separei para doar mais algumas coisas. E quando a gente olha as roupas que a gente vai arrumando nas caixas, a gente não, eu, né? Eu falei assim, nossa, mas realmente eu quero isso? Realmente eu vou usar isso? Não, não vou. Então doar um monte. Aqui dentro caiu também. Então, mudando de assunto, quero mostrar para vocês aqui
que eu falei na última viajandinha, penúltima, que eu tô super animada, porque eu amo decoração, amo design de interiores, e vocês não imaginam como eu tô me divertindo. E essa casa que eu vou, ela tem uma varanda e tem uma escada, assim, de uns 3 andares que desce pro jardim, a entrada dela, né? E eu vou colocar 2 vasos grandes, um é esse aqui, nessa entrada, com plantas, com flores. E eu vou fazer uma decoração toda em estilo mediterrâneo. Então, são decorações que levam as cores muito branco, azul. Vou usar o azul claro, azul turquesa. E tons de madeira clara, pode ser escura também, mas a ideia é sempre claridade, bastante claridade, né? Aproveitando que a casa é bem clara. E terracota, que é essa cor que eu tô pintando aqui. Talvez no vídeo ela esteja meio laranja, mas ela ainda não secou. E ela fica mais escura, um terracota mais escuro. Como que eu vou fazer essa pintura? Eu vou dar 2 mãos de tinta terracota, normalmente com um pincel, como eu tô fazendo aqui. E aí depois eu vou passar um pano molhado, úmido, com uma tinta branca que levou uma gotinha de terracota. Que aí eu vou misturar no olho, que é pra quê? Esse vaso ele é cheio, ele é todo corrugado. E aí aquela tinta um pouquinho mais claro, ela vai entrar ocupando esses baixos relevos. Então fica uma composição muito natural e parece que o vaso nasceu daquela cor, né? Então eu estou mostrando para vocês algo que eu amo fazer. Amo fazer. Eu amo fazer coisas de casa que tem a ver com decoração, com arte. O meu pai é artista plástico, né? Então eu tenho esse... Só que eu não pinto quadros, eu pinto vasos. E hoje, quando eu me preparei para pintar esse vaso, eu falei assim, caramba, na época que eu criava pássaros, e já no finalzinho, após 20 anos, né, criando animais, e eu já não queria mais, mas eu não sabia o que fazer, eu lembro que eu comprei uns vasos, e estava bem naquela época da gente fazer pátina, estava na moda pátina. E eu comprei uns vasos, comprei tinta e comecei a pintar vasos. E enquanto eu estava pintando vasos, eu ouvi uma voz assim, faz sabonete. E comecei a ouvir essa voz pintando os vasos. Aí hoje de manhã eu lembrei disso. E eu falei, caramba, será que eu vou ouvir alguma voz me direcionando para outra situação na minha vida, né? Com certeza eu vou. Ainda não ouvi porque mal comecei e eu estava muito animada para gravar para vocês verem um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, e a gente começar a se acostumar com a ideia da gente ser a mesma pessoa o tempo todo. Então você deve ser a mesma pessoa o tempo todo. Você deve ser a mesma pessoa dentro da sua casa e fora da sua casa. Com as pessoas da sua família e com as pessoas fora da sua família. Você deve ser a mesma pessoa com na lida com seus animais, na lida com as pessoas. Você precisa ser natural. 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 Hoje, mais cedo, eu estava fazendo uma plantaçãozinha que eu vou mostrar para vocês. Como a decoração é toda... Olha que tom lindo de azul, né? Isso já vai para dentro de casa. Então, vai contrastar com branco, com areia, com palha, coisas assim. E combina muito bem com terracota. Eu estava plantando esse vasinho e eu estava pensando assim, as pessoas se distanciaram tanto da terra, tem nojo de pisar na terra, tem nojo de pisar na grama, tem nojo de pegar na terra. As mulheres não podem mais pegar na terra, porque estão todas com as unhas postiças, de uma maneira que não dá para pegar na terra. Né? Não dá para pegar na terra. E aí eu vou deixar até isso aqui de lado agora, gente, que eu quero ter uma conversa muito séria com vocês. Mulheres, né? Eu coloquei aqui o tripé dentro do outro vaso. Pro Cristi
não derrubar o louco, né? O Tais. O Cristo, o apelido dele é Tais. Então, assim, eu acho que dá. Nós, nunca muito bom não, mas dá pra gente falar um pouquinho, daqui a pouco eu mudo. A gente foi recebendo uma influência através de informações que vieram, através de tudo que a gente vê, ouve, sente e percebe. Então, não preciso. Todo mundo que está aqui já está cansada de me conhecer. Quem não está, vai me conhecer lá no primeiro vídeo, né? Conhecer as minhas ideias, a maneira que eu levo a minha vida, os meus conceitos, o que eu acredito. Né? Eu acredito no mundo interno da gente, o nosso mundo interno. No nosso mundo interno. E o mundo externo, ele faz parte da criação da mente humana distorcida. Por isso que o mundo tá do jeito que tá. E quem vai mudar isso? Cada um que saia da Matrix. Né? Cada um que saia da Matrix vai mudar a sua situação. A sua situação. A sua situação. Como que a gente muda a nossa situação? Começando a ser verdadeiras conosco. Começando a ser verdadeiras conosco. Tirando as máscaras, que significa falar não. Se a pessoa não souber falar não, como que ela vai ser quem ela é, gente? Como que ela vai ser quem ela é? Não vai ser quem ela é. Ela tem medo de ser quem ela é. Tem medo de falar o que ela quer. Então, notem o seguinte. A maioria das pessoas se encontra num estado de incongruência tão grande que ela já criou o mundo externo dela com muitos andares de nãos para si. E na hora que ela olha para aquilo para curar, transformar, ela imagina, gente, isso vai dar tanto trabalho que eu não vou nem mexer nisso. Eu vou preferir ficar aqui nesse lugar. Deixa eu tirar esse tripé e vou botar um lugar para eu sentar, porque aqui não dá não. Deixa eu abaixar ele aqui. Vou abaixar ele. Aqui, pronto. Assim. Os figurantes lá atrás, né? O Cristi, que tá com 5 meses. Já ele vai começar a chorar pra Xana. E a Xana, que tá com... A Xana tá com 2 anos. A Xana foi resgatada na estrada aqui de Monteiro a Lobato pra cá. E o Cristi foi o primeiro cão que eu comprei na minha vida, né? Um original fila brasileiro. Bom, então assim... Essa é uma viajandinha parada, né? Tá com energia de viajandinha parada. Olha lá. Cheio de vontade, cheio de quereres. Ele é charmoso, né? Ele deita, cheio de charme, aí chora. Aí quer que ela faça o que ele quer. Ó. Danado. Então, assim, a pessoa já fez tanta coisa contra si mesma, já falou tanto sim, querendo dizer não. Ela, por exemplo, buscou um trabalho que ela não amava, não gostava. Busquei pelo dinheiro, porque dá mais dinheiro. Ou então, busquei porque eu queria provar para o meu pai que eu podia. Busquei porque eu queria provar para minha mãe que eu sou melhor que ela. Busquei porque o meu marido, né? Por exemplo, meu marido, quando eu me casei aos 20 anos, eu queria trabalhar com animais. E ele falou, mas isso é coisa de homem, por que você não trabalha como secretária? E eu cheguei a procurar um lugar para eu trabalhar como secretária, não tinha competência para isso, então arrumei um emprego de
recepcionista, e aí eles aproveitavam que eu tenho uma organização muito boa, eles me aproveitaram para organizar almoxarifado. Você me imagina como organizadora de almoxarifado, gente? Então, eu fiquei lá um mês, e em um mês eu comecei a deprimir. Naquela época, aos 20 anos, eu não sabia nem o que era depressão, né? E muita gente não sabe o que é depressão. Muita gente está com depressão há muitos anos e nem sabe que está com depressão. Eu sei que eu comecei a ficar triste, mas na verdade o que me salvou foi que eu comecei a ficar com saudade dos meus animais. Eu já tinha animais em casa, tinha pássaros em casa também. E eu falava, gente, eu fico aqui o dia inteiro, tô com saudade dos meus animais, eu quero ficar perto. E aí eu falei com as pessoas lá, falei com o dono da empresa, né? Pessoas muito maravilhosas, que a gente se dava muito bem. E eu falei, olha, não dá para ficar. E muito interessante que naquela época eu já estava estudando sobre alimentação natural e tudo. E eu ensinei o senhor a tomar lecitina de soja, não sei o quê. Eu era terapeuta das pessoas. Vocês não estão entendendo. Eu era terapeuta das pessoas naquela época, aos 20 anos de idade, né? Como eu era terapeuta dos meus amigos na escola, eu era o cupido. Me deu até uma emoção, gente. A gente é o que a gente é. A gente é o que a gente é. Isso que a gente está recebendo aqui agora, que eu estou recebendo aqui agora, para a gente, nós somos o que nós somos. A gente não precisa mudar. Então, o que me emocionou, além de toda essa energia que está vindo aqui, meu chakra coronário está assim, ó. Essa energia crística, essa energia de Cristo. O que me emocionou foi relembrar que aos 14 anos, eu já sentava com os meus amigos do colégio, eles contavam as coisas para mim, e eu dava conselho, e eu falava assim, você gosta dele? Peraí que eu vou falar com ele. Aí eu era cupido, né? Então, vejam, não mudou muita coisa. Eu hoje estou aqui falando para vocês algo do que eu conheço, das coisas que eu superei, das coisas que eu curei, né? E quero falar para vocês também sobre é tanta coisa, gente, é tanta coisa. É mais uma miscelâneos, né? Mais uma miscelâneos vida real. Vida real miscelâneos, alguma coisa assim. O que acontece quando eu gravo um vídeo assim para vocês? Vocês estão percebendo a nível inconsciente muito além do que eu estou falando. Não importa muito o que eu falo, importa o que vocês percebem da naturalidade, né? Da naturalidade. Quando eu falo da organização, quando eu falo que eu não estou correndo para lugar nenhum, não é porque eu vou me mudar que estou correndo, né? Esses dias eu passei em várias lojas, restaurantes, lugares de pessoas que eu conhecia, dando um abraço, me despedindo. Hoje de manhã eu arrumei aqui o celeiro, já estava todo arrumado. Uma vez eu fui jogando caixa de papelão, caixa. Aí eu falei, não, deixa eu arrumar, que tá, caixa. Arrumei tudo, né? Falei, vou pintar os vasos hoje, logo para secar, já vou plantar. Comprei placas de isopor bem grossa, que aí eu quebro. Esses vasos são muito grandes, né? Então a gente coloca primeiro o isopor para encher e ele ficar vazio. Depois é que a gente bota a manta, depois aquelas bolinhas de argila, depois a terra, depois tal. Então o que é passado aqui é muito mais do que é falado, né? Quando a gente está com uma pessoa, quando a gente está na presença de uma pessoa que vive a sua naturalidade, que vive a sua natureza natural, nós começamos a lembrar da nossa naturaleza. Nós começamos a lembrar de quem nós somos. E
eu quero que vocês se lembrem de quem vocês são. Em algum lugar vocês se perderam, como eu também em algum lugar me perdi. Em algum lugar eu me perdi. Eu lembro que quando eu tinha meus 8 anos, eu já falei isso para vocês, eu morava em Vargem Grande, lá no Rio de Janeiro, e eu pegava o meu cão do papai, né? Tinha vários, papai tinha, nós tínhamos, mas era do papai, 3 dog alemães, 2 pastores e 2 vira-latinhas. Então tinha uma cadela Diana, Diana foi a minha mãe, né? Diana estava sempre comigo. E eu pegava a Diana e subia a montanha, gente, que nem essa montanha que eu tô olhando aqui na minha frente. Vem cá, seu louco. Vem cá. Aqui, ó. Fala com o pessoal aqui, ó. Gente, eu vou ser muito brabão. Vou ser muito brabão, porque eu só sou uma criança ainda. Mas eu já tô virando um rapazinho. Então, eu subia a montanha com ela, né? Eu bebia água nas folhas da goiabeira que estavam cheias de orvalho, que eu ia cedo. Sempre gostei de acordar cedo. Eu acordo 5, 5h30, 4h30, depende, né? Lá no Rio de Janeiro, com aquele ar marítimo que me fez muita falta aqui por essas bandas que eu andei durante 8 anos aqui por São Paulo. Lugar que eu agradeço muito. E, inclusive, ontem eu fiquei sabendo que São Francisco Xavier, ele foi fundado por... Não sei se foi fundado, não. Ele surgiu, essa cidade, ela nasceu através de 7 curandeiros que vieram para cá, que estavam viajando e pararam na cidade e criaram ali uma aldeiazinha deles. E aqui, como é passagem, né? Passagem para Minas e outros lugares, as pessoas que iam passando, as cavaladas e tudo, eles paravam para se restaurar. E muitos para se curar com esses curandeiros. Aí eu falei, uau, gente! Eu fiquei sabendo disso ontem. Ontem eu fui numa loja avisar para uma querida que eu estava partindo, e nisso tinha uma outra moça na loja. E a gente começou a conversar, e essa outra moça falou assim, Carla, aí falou assim, falou meu nome, falou, Carla, e aliás, muito prazer em te conhecer, porque eu assisto seus vídeos desde que você começou. E eu tenho o meu canal no YouTube por causa do seu canal, por causa de você. Quando eu vi o seu canal, eu assistia muito, aí chegou o marido dela, ela apresentou, ele falou, eu lembro da tua voz, não sei o quê. Ela falou, eu tenho o meu canal por conta de você, porque quando eu vi o teu canal, eu pensei assim, eu tenho que ter o meu canal também. E ela mora aqui em São Francisco Xavier, o nome dela é Priscila, e ela tem um canal de xamanismo, né? E ela falou, sempre quis conhecer você de perto, eu sabia que você morava aqui, mas enfim, hoje que eu tô conhecendo, já tô sabendo que você vai embora. Aí é ela que me contou essa história dos 7 curandeiros, eu falei, uau, não sabia disso. Então, assim, desde pequena, eu já era uma curandeirinha, eu já era uma xamanzinha, né? E eu me perdi. Eu me perdi quando nós nos mudamos de Vargem Grande, a gente foi para Freguesia, em Jacarepaguá, e, na verdade, não foi pelo lugar, foi pelas amizades, as turmas, né? Eu estava com 9 para 10 anos e eu era muito ligada nessa lida com os animais, porque eu queria fazer veterinária, e também com a natureza. Eu tinha uma união com a natureza, né, muito grande. E fui me desunindo da natureza a partir do convívio com muitas crianças que já estavam desunidas da natureza, né? Muitas crianças que já estavam com muita memória familiar. Eu era criada de uma maneira mais livre, né? Com mais natureza, com animais, de uma forma assim. Meu pai e minha mãe nunca foram pais cobradores. Então a gente viveu de uma forma muito... Meu pai sempre brincou muito com a gente. Meu pai chegava do trabalho, às vezes, 6, 7 horas da noite, com uma caixa assim, tipo, dentro tinha instrumentos de mágica.
Aí o papai colocava a gente sentado, chamava os vizinhos, as crianças. Christian. Hello, Christian. Hello. Eu sou Deus em você. Então, assim, aí o papai abria aquela caixa, tinha um monte daqueles negocinhos de mágica, fazia mágica pra gente, botava as cadeirinhas, a gente ficava assim sentado, os amiguinhos sentados. E papai brincava sempre com a gente. Botava a gente na boleia lá das caminhonetes dele e andava, tomava banho de chuva. Quando chovia, meu pai, vamos tomar banho de chuva! Todo mundo ia, colocava calção, colocava o biquíni e a gente ia tomar banho de chuva. Então eu aprendi a tomar banho de chuva com meu pai, né? E tomo banho de chuva até hoje. Eu adoro banho de chuva. Eu pari meu filho de parto natural e à meia-noite. Quando foi no dia seguinte, às 10 da manhã, eu já estava na casa da minha sogra, caiu um temporal, eu fui tomar banho de chuva. Não pode molhar a cabeça. Eu falei, gente, eu fui tomar banho de chuva, de raio, de trovão, tomei banho de chuva, lavei minha alma. Por que não pode, gente? Chuva nunca fez mal a ninguém. Ah, tomei banho de chuva, fiquei doente. Você não ficou doente por causa do banho de chuva. Você ficou doente porque tem coisas dentro de você que estão em sombra. E aí, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa num copo d'água e mais uma coisa, derrama tudo e aí você ficou doente. Né? Aí você ficou doente. Ó, fica bonito, fica bonito. Então, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que você se perdeu? Que aí você não tá vivendo a vida que você veio viver. Você não tá vivendo a vida que você veio viver? Você não tem tempo para nada? Você tá na correria? E outra coisa muito séria que eu quero falar para vocês é sobre as redes sociais, né? O que acontece com as redes sociais? Eu tenho que gravar um vídeo só para isso, gente. Quando a gente entra numa rede, eu tô falando assim, da desunião que foi criada com a natureza, né? E o que acontece quando a gente se aparta da natureza? A gente se aparta da nossa fonte e da nossa sabedoria interior. Da nossa fonte e da nossa sabedoria interior. Entendeu? Só isso. Só tudo isso. Você se desaparta da tua fonte, do teu eu sou e da tua sabedoria interior. E o que as redes sociais fazem? Quando você entra numa rede social, como o Instagram, por exemplo, são muitas e muitas e milhares de imagens de coisas que foram criadas para iludir, para vender, para criar formatos e imagens dentro de você dos seus quereres, né? Dos seus quereres. E aí você vai recebendo aquilo por osmose, vai recebendo, daqui a pouco não, muito rapidamente, os seus pensamentos, eles já estão cheios de filtros com aquelas imagens, né? Os filtros vão se sobrepondo ali e o seu raciocínio inconsciente e o seu raciocínio consciente muda completamente. As suas vontades mudam. E o que acontece? Esses lugares, eles já têm dimensões, eles têm dimensões energéticas e espirituais. E são dimensões que vão o quê? Capturando a nossa atenção. E elas estão focadas no medo e na culpa. Então, o que acontece? Quando você vê um monte de pessoas de uma determinada forma, tudo parecido, você se acha diferente e você, isso não tá certo, eu tenho que ser igual a elas. Então, criou-se ali uma ideia de que você precisa ser como elas. E vejam o seguinte,
nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa grande diferença, como a nossa digital. E um grande erro é quando a gente quer ficar igual às outras pessoas, né? E na busca da perfeição. Então a gente precisa acordar para o que está por trás disso. Por trás disso tem um mecanismo imenso de distorção, medo, culpa, doenças, né? Hoje eu recebi uma... deixa eu finalizar esse assunto. Então, assim, o que acontece? Tem uns 6 dias, eu tirei o aplicativo do Instagram do meu celular. Porque há um mês atrás, eu fiz uma cerimônia de ayahuasca aqui e um dos meus mentores falou assim, agora você sai do Instagram e você só volta nele depois que você se mudar. Que aí você vai tirar foto e tudo, alguma coisa que você queira mostrar, que você queira celebrar. Então você tira. E eu não tirei, né? Como eu entrava pouco, eu falei, entro tão pouquinho, não vou tirar não. Aí entro lá, vejo cachorro, vejo cavalo, tem cada cavalo lindo, decoração, paisagismo, né? Esses assuntos que eu gosto de ver lá. E aí, quando foi há 6 dias atrás, eu via que eu ia no WhatsApp, recebia mensagens de trabalho e tudo, aí ia no e-mail e meu dedo sozinho já ia no Instagram. Isso acontece com todo mundo. Se você perceber, talvez você nunca tenha percebido isso. Pega um celular e fica no eu observador, observando. Você vai ver que o seu dedo sozinho, ele vai movimentar e ele vai nos lugares. Sem que você comande e sem que você queira ir, sem que você deseje ir, tá? Isso é o quê? Você já tem no teu cérebro várias redes neurais construídas e em busca de dopamina, de coisas que te dão prazer. Então, quando eu olho um cavalo lindo lá, um prazer. Quando eu vejo lá um cachorro, um prazer. Quando eu vejo uma decoração, um prazer. Isso é dopamina. Isso é dopamina. E aí você não tem mais prazer de fazer as suas coisas corriqueiras, simples na tua casa. Gente, a gente tem que conversar mais sobre isso. É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô falando, né? A Xana, peraí, calma, não me morde. A Xana quer aparecer aqui também. Xaninha, aqui, Xaninha quer aparecer, né? Xaninha e o Cristian. Então, me deu uma mordida. É sobre isso que eu tô falando pra vocês, gente. Dopamina no cérebro e o que faz você estar lá dentro querendo mais, que aí o cérebro vai querer mais. Isso vai abrir um caminho para o vício, né? Vocês sabem, óbvio que vocês sabem, tem gente que está viciada e tem gente, inclusive, que vem fazer terapia para poder largar as redes sociais, né? E façam essa experiência. E aí, quando foi há 6 dias atrás, me veio assim, eu tava olhando e vi o meu dedo indo. Aí eu falei, opa, eu devia ter seguido, como normalmente, em 90% que os meus mentores me falam, eu sigo. Mas tem coisa que eu não sigo, né? Porque eu sou humana e tem coisa que eu não sigo. Eu deixo para depois, tem coisa que eu esqueço. Hoje em dia, depois de um trabalho... eu anoto num papel o que eles me falaram, que muita coisa eu esqueço. Então, mas essa eu não sei porque eu não quis mesmo. Por quê? Porque é dopamina. É dopamina. Aí, eu sentei e ouvi, eu falei, olha lá, podia estar fazendo outra coisa. Podia estar pintando um vaso para minha casa nova. Podia estar brincando com os meus animais. Podia estar na vida real. E aí, o que é criado com essa dopamina?
naquele lugarzinho. Aquele é o lugarzinho do vício. Quando você vai fazer coisas corriqueiras, que não são corriqueiras, não é a palavra certa, coisas da vida real, que é a vida no presente aqui e agora, você não quer. Porque você quer estímulo, estímulo. Teu olho já fica assim, ó, estímulo, estímulo. Você percebe que no Stories, por exemplo, se tiver uma, duas, você não quer mais. Você quer aquele que tem 30 fotos. Tá, gente? Isso é dopamina. Isso é vício. E o que acontece com isso? Além desse vício fazer muito mal, ele tira a gente do presente e ele constrói bases e pilares de crenças distorcidas. E outra coisa que eu vou falar para vocês, já tem egrégoras espirituais distorcidas, né, que a gente pode chamar trevosas, do mal mesmo, que estão ali já sugando a energia das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não está vendo cachorrinho, cavalinho e plantinha. Está buscando lá outras coisas. Outras coisas. Outras coisas que têm uma energia mais baixa. Compreende o que eu estou falando? Né? Elas podem estar, por exemplo, invejando uma pessoa, ou invejando determinadas pessoas, ou determinados grupos, e fuxicando a vida lá de todo mundo. Elas podem estar, por exemplo, com a sexualidade distorcida. Aí vão lá buscar lá um monte de porcaria. Compreenderam? Então, o assunto é muito sério, muito perigoso. Aí, há 6 dias atrás, eu sentei e vi, né? Eu falei, olha lá, cara, ó. Pediram para, orientaram a você tirar, e você não tirou. Aí eu peguei, apaguei. Desinstalei, né? Desinstalei e no primeiro e segundo dia, eu vi que meu dedo ficava procurando quando eu saía do WhatsApp, saía do e-mail, tipo, não tem mais, porque eu só tenho WhatsApp, e-mail, YouTube e tinha o Insta. Só, esses 4, de comunicar, né? E eu falei, olha lá, e tá procurando, não tem mais. Ok, limpa, eu sou a única presença atuando aqui, limpa tudo isso, tal. Passou. Quando foi anteontem à noite, então 4 dias depois, eu à noite estava na cozinha com a luz âmbar, acendi uma vela e me veio assim, uau, um silêncio profundo. Uma presença, um amor pela vida. Aí eu falei, é isso. Voltei a mim mesma. Compreendem o que as redes sociais fazem? E eu tô falando principalmente do Instagram. Outras eu não... eu acho a mais danosa hoje em dia é o Insta, né? Não estou falando nem de site de relacionamento, que ali também é muito perigoso, porque já existem os profissionais que ficam ali dentro, né? Profissionais. Mas, enfim, vamos voltar, porque aí eu gostaria de falar tudo, assim, num vídeo só, mas não é possível. Então, nós vamos ter muitas conversas desse tipo. E para quem gostar, para quem quiser, para quem estiver aberto, estejam comigo nessa roda, né, mulheres? Estejam comigo nessa roda. Então, assim, 4º dia... deixa eu pegar uma água, gente, espera aí. E eu já tenho que voltar a pintar, porque ainda tem outro vaso, são 2 vasos, né? E eu ainda quero plantar hoje, que aí só de noite eu tenho constelação e eu tenho o dia todo livre.
4º dia. No 5º dia, que foi ontem, o Cristi tá doido por essa garrafa. Desde a hora que eu peguei ela no carro, o carro tá mais perto do que a cozinha. Vem pra cá. A Xaninha já cresceu. A Xana era pior do que o Cristi quando ela era garota. Meu pai do céu, acabou com o jogo que eu tenho na varanda de sofá e 2 poltronas. Vocês não estão entendendo que a bicha comeu aquilo tudo. 4º dia, que foi ontem à noite. Da mesma forma, quando foi assim... Ontem eu tive um dia bem ativo. E quando foi lá para as 9h30 da noite, eu estava sentada naquele lugarzinho que eu faço as lives, né? Luz de vela, luz âmbar também. E aí, uau! Que presença! Que êxtase de alegria pela vida, completude, força, confiança. É isso, é isso. Então, quando a gente tá distraído com o mundo externo, e principalmente nas redes sociais, você não sente isso. Você não sente isso. Aí a pessoa não tem força na vida. Não tem força na vida, não tem magnetismo, não tem saúde, não tem a libido organizada, não tem dinheiro, não tem fartura. Entende? Então, as pessoas são criadas para gastar dinheiro, gastar com tudo que não precisa. Tudo que não precisa. Tudo que não precisa. Né? E o que você precisa, que é a tua paz, né? A tua alegria, a tua confiança. É isso que você precisa construir. Então, o que você precisa ter, adquirir ou até comprar para você construir isso? Na verdade, desconstruir o que você ficou presa, que não é isso. Né? É muito interessante que essa moça que se encontrou ontem comigo, ela falou, Carla, aí falou pro marido dela, essa é a Carla, que tinha uns vídeos lá que eu via, porque naquela época não tinha vídeo, a Carla foi a primeira que fez os vídeos de meditação, não sei o que, não sei o que. E quando eu vejo a maneira que eu faço as coisas, como hoje, esse vídeo que eu tô fazendo, que eu falei sobre um monte de coisas, não tinha nada preparado. Não tinha nada preparado. E eu vim pintar o vaso, mas com uma vontade enorme de ter uma conversa assim muito, muito, muito natural com vocês. E para que vocês recebessem essa energia da naturalidade, para que essa energia converse com a naturalidade de vocês, né? Então, essa energia, ela ultrapasse camadas e camadas e camadas e camadas de ego para chegar lá na tua fonte. E quando chegar lá na tua frente, você fala, uau, tem algo aqui. Algo aconteceu aqui comigo. Talvez você sinta uma pontada no teu coração. Talvez você sinta uma emoção que vem, um choro. Talvez você sinta um negócio diferente. É isso. Sabe? É isso. Quando eu tô aqui na minha garagem, né, de pôr o carro, mas hoje de manhã eu tirei o carro para poder botar as coisas aqui para pintar. E aqui também, quando tá chovendo, a gente faz a roda das mulheres, a cerimônia da ayahuasca
quando tá chovendo aqui, porque aqui tem teto, lá fora, quando tá sem chuva. Então, quando a gente faz as rodas e a gente fica o dia inteiro numa roda, conversando olho no olho, desse jeito que a gente está aqui, e passam assim horas e horas, eu falo, gente, vocês estão com fome? Tá? Todo mundo esqueceu de comer, ninguém está com fome. Então, esse alimento, gente, que a gente deixou de receber, essa nutrição espiritual, a verdade espiritual de quem nós somos, a gente deixou de receber há muito tempo, né? Então, hoje a gente se encontra para comer, para beber, para falar, para falar mal, para... Não é para ser. Não é para ser, né? Não é para ser. E ontem também, eu estava conversando com essa moça, ela falou, Carla, o que você está fazendo? Está fazendo presencial e tal? Eu falei, não, presencial eu faço de 3 em 3 meses, cerimônia de ayahuasca. Mas é assim, super, super, super filtrado a pessoa que vai participar. Primeiro, que a minha exigência da dieta que a pessoa vai fazer antes do trabalho é grande. Então, já não é todo mundo que quer. As pessoas que querem, já 80% já não querem mais. Não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tirar isso, eu não quero. Então, quem quer, já vem totalmente aberto para receber o trabalho, do jeito que ele é profundo. Então, você quer um trabalho profundo? Você quer um trabalho de verdade? Ou você quer tomar ayahuasca? Ah, tomei ayahuasca. Não. Ou você quer ver a tua verdade, a tua força? Você quer limpar as suas sombras de verdade, né? Você quer ter um guia ali que tem força espiritual, que tem comando espiritual, né? Para botar para correr muito obsessor que está em você há anos, né? Então, gente, a gente tem que querer alguma coisa na vida. A gente tem que querer. Se você não quer por você, quem é que vai querer? Você acha que alguém vai querer alguma coisa por você? Quem tem que querer é você. Quem tem que sair daquele lugar que se colocou, um lugar onde não tá bom, não tá contribuindo, é você. Né? Então, mas Carla, eu tô aqui, a meia hora você falou tanta coisa, e aí eu não sei. Como é que eu começo? Começa a se amar. Começa a se abraçar, a conversar com você. Tem vários vídeos meus antigos ali, tem cura da criança interior, tem aquele vídeo que é... vou colocar aqui na descrição, aquele oração para elevar a frequência e abrir os caminhos, que ela trabalha com a criança interior, né? Os decretos do Eu Sou. Vou colocar esse lá do início, de 10 anos atrás, vou colocar o do Eu Sou. O mundo interior e o mundo exterior. O mundo interior, o mundo de Deus, do divino em nós, e o mundo exterior, o mundo que foi criado pela distorção mental da humanidade, que é criado por esse campo astral que tá, gente, o El. Né? O El. Então, assim, se vocês quiserem deixar perguntas aí nos comentários, que aí a gente vai continuar essas conversas dessa maneira, né? A gente tem a Viajandinha, tem agora a vida real, que é você ser quem você é. Então, se chegar a minha funcionária aqui, eu vou ser a mesma pessoa, com ela ou com você, ou com o meu cliente, ou com meu pai, ou com a minha irmã, ou com o rapaz que vai marcar a luz. Né? Eu trato os meus animais da mesma forma que eu trato eles na frente de outras pessoas.
Eu trato a minha casa diariamente da mesma forma que eu trato ela o dia que eu vou receber alguma visita. Uau, agora pegou, hein? Agora pegou. Agora pegou. Entenderam? Deu para vocês entenderem? Então, como que você se cuida diariamente? Ah, não, eu só me cuido se eu for na rua. Eu só me cuido se eu for receber alguém. Só me cuido, só me coloco uma boa apresentação se eu for. Ah, mas eu durmo com a roupa toda velha, toda rasgada, calcinha furada, lá. Vem aqui. Ho'oponopono, gente. Ah, eu quero finalizar com uma coisa que eu ia falar no início, mas eu esqueci, veio agora, né? Alegria. Mudou tudo, gente, mudou tudo. Eu tava. Quando eu falo para vocês de prosperidade, é ter o que a gente precisa na hora que a gente precisa para fazer o que a gente precisa. Pode ter muito dinheiro também na conta, que é bom. Maravilhoso. Mas não é só isso, porque muita gente tem só dinheiro na conta e a pessoa é muito pobre, né? Então, assim, com a questão da casa nova, a casa que eu vou, quando eu olhei, eu falei, eu vou fazer assim, então, vou pintar de branco, vou botar as janelas azuis, vou fazer assim, tal. Os meus vasos aqui de planta. Normalmente tem vasos bem grandes, eu gosto daqueles vasos grandes, imponentes, né? Eu acho que é porque eu sou grande também. E eu tenho aquelas madeiras que tem a rodinha, né, embaixo. E aí a gente invernizou tudo para ficar, não só ficar bonito, mas preserva a madeira, né? E aí, essa semana, eu fui numa loja e comprei mais uma lata de verniz, que eu falei, eu vou dar uma repassada, não sei o quê, não sei o quê. Aí, hoje de manhã, vejam, ontem à noite, eu tava 9h30 da noite lá, na Luz Amba, na Luz de Velho. Uau, êxtase, presença, eu sou. E aí, hoje de manhã, eu acordei completamente diferente. Até o meu tom de voz está diferente. Vocês percebem o tom da voz da gente, né? O tom. Aí me vieram assim um monte de ideias. Um monte de ideias. Um monte de ideias. Um monte de ideias. Eu tive uma ideia de um cabideiro que. Sabe aquela mão francesa? Eu tenho uma mão francesa muito bonita no meu quarto que eu me desfiz do meu armário, eu vendi o meu armário, né? E eu vou sem armário. Eu vou com as cômodas e vou sem armário, porque eu já queria fazer outro armário. Então eu falei, eu já vou me desfazer. E eu comentei num grupo meu de curso, que eu falei, vou me desfazer. Aí uma aluna falou, não se desfaz não, me vende que eu quero. Ela conhece esse armário, já teve aqui em casa, e comprou o armário. E eu pendurei umas 5 roupas de cabide, eu coloquei nessa mão francesa. Aí hoje de manhã eu olhei, eu falei, nossa, eu posso mandar fazer várias mãos francesas bem diferentes, colocar assim uma ao lado da outra e pendurar roupas. Aí me deu uma outra ideia além. E aí esse é o tema que eu quero falar agora no final desse encontro com vocês. A ideia que vai além, a ideia que precisa passar por degraus. Porque a cada degrau você enxerga o próximo. É igual carro à noite no escuro. Você acende o farol, você não vê 1 milha, você vai ver 10 metros, 20 metros. Aí você anda aquilo e ele vai enxergando mais para frente, né? Então eu tive essa ideia. Vou fazer as mãos. Aí daqui a pouco falou assim, por que você não faz 2 mãos francesas assim na ponta e com cabo no meio? E aquilo tudo trabalhado também, o cabo não, é um negócio assim reto, com aquilo tudo trabalhado, e você pendura. Uau! Uau! Êxtase, êxtase! Isso é criatividade, isso é entrar em algo novo que não existe. Como que a gente entra em algo que não existe aqui na Terra? Ele existe
na consciência do divino. Né? Tudo que vai sendo trazido aqui para a Terra, né? Quando a pessoa inventou avião, inventou computador, isso tudo já existe. Só não existe aqui na terceira dimensão. Né? Bom, então veio essa ideia. Aí depois veio outra ideia que eu já até esqueci da ideia, tem que anotar. E, tá. Aí lembrei. Aí o que aconteceu? Veio essa ideia. Quando eu cheguei aqui fora e que eu estava arrumando o celeiro e eu peguei a lata de verniz, aí veio assim: não, mas não vai ser mais verniz. Você vai fazer o estilo mediterrâneo. Por exemplo, os vasos vão ser cor de areia, vão ser azuis, turquesa ou terracota. Você pinta as madeirinhas de baixo, você pode uniformizar, pintar tudo da mesma cor, pintar tudo de palha, por exemplo. Né? O chão lá é branco, o chão é papiro, né? Aquele chão claro, meio cor de papiro, que é um branquinho mais escuro. Então, o chão branco, os vasos tal, e você coloca o palha, eu coloco areia. Eu falei, uau! Mudou tudo! Então, já mudou tudo. Entende? Então, ia ser de um jeito. E o que aconteceu? Quando foi no domingo passado, que a minha ajudante veio aqui, eu falei para ela, olha, vamos tirar as plantas desses vasos, tinham 8 vasos bem grandes, vamos tirar as plantas desses vasos, vamos lavar os vasos com VAP e vamos botar as plantas em baldes, que aí é mais fácil de viajar com elas e lá eu replanto. É bom, a gente lavou tudo em vaso. Ok, eu achava que isso ia ser feito. Só que no dia seguinte eu fui num horto. Cheguei nesse horto, que é de um conhecido meu, a gente começou a conversar. Eu falei, vem cá. Aí foi nesse que eu comprei esses vasos grandes, lindos, bem atuais, estilos de Mediterrâneo, né? E eu falei, vem cá, eu tô com 8 vasos assim, aí tirei foto, já tinha tirado. Ele falou, tira a foto e me mostra. Eu falei, tô com 8 vasos, vamos fazer uma. Aí cheguei em casa, tirei as fotos. Ele falou, Carla, deixa aqui que eu vou fazer uns arranjos. Os vasos são novos, estão em excelente estado. Vou fazer uns arranjos e vendo os vasos. E aí eu fico com os vasos. E eu peguei, comprei novos vasos. Já mudou tudo, gente. Já mudou tudo. Já mudou o vaso, já mudou a cor. Esse aqui eu já vou plantar dentro, para já levar dentro. Então, assim, a mudança acontece quando a gente vai mudando. E quando você vai mudando de degrau, ampliando a tua visão. Estão entendendo o que eu estou falando? Não pensem que as coisas vão mudar com você parada. Eu me movi. Eu tirei a planta do vaso, eu fui lavar os vasos, a gente lavou com VAP os vasos. Eu botei os vasos para secar, a gente se movimentou, pegou peso, pegou terra, pegou saco de não sei o quê. A gente fez movimento. Eu fui nos lugares, eu me expressei, eu conversei. E as coisas mudaram. A ponto do formato que vai ficar a casa, da cor da história lá, vai ser diferente. Mas porque aqui eu estou fazendo um movimento diferente. Porque eu não estou no Instagram perdendo meu tempo o dia todo. Eu estou fazendo a minha vida acontecer. Compreenderam? Estou fazendo a minha vida acontecer. Entenderam a diferença? Os cachorros estão cavando, barreado ali atrás, né? É enxana. Pois é. Mas isso aqui eu já acostumei, né, gente? Isso aí é cachorro de pantaneiro. Adoro uma lama. Então, nós precisamos fazer movimentos na nossa vida. Se você quer que a sua vida se movimente, se você quer sair de um lugar e ir para outro lugar na tua consciência, você precisa se mover. Não é ficar sentada no sofá o dia inteiro vendo seriado de Netflix. Não é. Não é. É se mover, se movimentar. Se movimentar. Né?
Por exemplo, vai fazer caminhada. Vai fazer caminhada. Vai caminhar todo dia. Isso é se movimentar, movimentar o corpo. Gente, o corpo, ele é um resultado de crenças ancestrais e espirituais. Então, o nosso músculo e o nosso corpo e as nossas células, eles estão danificados de tal maneira que você quer fazer uma coisa e ele não vai. Não é assim? Ah, eu quero fazer uma dieta, meu corpo não obedece. Quando eu vejo, ele já comeu. Eu quero lá sair do Instagram, ele não obedece. Quando eu vejo, meu dedo já foi lá. Eu quero fazer uma caminhada, meu corpo não quer, eu começo a andar, torce o pé, se machuca, não vai, né? Uau, gente, mulheres, por que eu tô aqui para vocês, né? Porque como que eu gravei o meu primeiro vídeo? É um videozinho, ele não é o primeiro não, ele é o terceiro. O primeiro eu tirei do ar. O segundo vídeo foi um vídeo da FT, que eu tô com uma blusa azul, com cabelo castanho. E o terceiro vídeo, que eu considero o primeiro, né? Que foi uma conversando com Carla, alguma coisa assim. Eu tinha recebido uma cura muito grande dentro de mim com a FT. Uma limpeza de memória, de dor emocional, que eu carregava muito, né? E eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer isso. Eu preciso passar isso para as pessoas. E aí eu gravei aquele vídeo. E hoje, por que eu tô aqui, né? Porque eu não tenho mais queixa sobre mim. Por isso que eu tô aqui hoje para vocês. Eu tô aqui hoje para vocês porque eu não tenho mais queixas sobre mim. Eu tenho coisas em mim que eu quero melhorar. Ah, eu quero fazer isso assim, melhor assim, eu quero fazer isso mais assim, ok. Mas eu não tenho mais queixa. Eu não tenho mais rejeição sobre mim. Não tenho mais rejeição. Não tenho mais julgamentos sobre mim. Não tem mais dentro de mim um algoz, sabe? Me colocando para baixo. Então, eu já conquistei dentro de mim esse amor próprio, essa autoestima, essa compreensão que eu sou diferente e cada uma de nós é diferente e deve ser diferente, e a gente deve primar por essa diferença. Deve primar. Então é isso. Eu vou continuar a pintar meu vaso, senão a tinta vai ficar seca ali no pote. E na próxima eu mostro como eles vão estar, tá bom? Eu amo você. Eu vou cessar aquela bagunça ali dos cachorros, que estão cavando um buracão. Então, mulheres, eu sou a única presença atuando aqui na minha vida, agora, sempre e eternamente. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Um grande arro. Beijinho. Te amo.